Bom dia a todos, amigos e amigas. Uma ótima semana para cada um de nós. Que o nosso Deus venha nos abençoar, que Ele venha nos livrar de todo mal, nos conceder uma semana de paz e de esperança. Porque todo aquele que tem Deus no coração também tem uma esperança de uma vida melhor. Amém? O nosso texto para refletirmos se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 3, no verso 9 e 10, e assim diz: E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Se nós notarmos esses versos, ele tem 3 pontos aí que podemos analisar. Primeiro, Adão viu que estava nu, mas durante todo aquele tempo ele não notou que estava nu. Sim, não tinha notado, porque ele não tinha aquele receio, aquele sentimento de receio de estar nu, ter vergonha de estar nu. E quando o pecado entra no mundo, esse sentimento, esse receio, ele entra também no ser humano. E são das consequências do pecado. A primeira, esse receio, essa vergonha de perceber que está nu, de perceber que fez alguma coisa errada. O segundo ponto, ele disse que teve medo. E o medo é uma consequência do pecado. O medo não foi criado por Deus de maneira nenhuma. E quando o ser humano ele permite que o pecado entre nesse mundo, porque o pecado só entrou com permissão do ser humano, depois que Adão e Eva comeu o fruto, que o pecado teve a permissão de entrar nesse mundo, o sentimento de medo também começou a existir no ser humano, um sentimento que não foi criado por Deus e que muitas vezes nos separa, nos afasta do Senhor. O medo, ele tem esse poder de que eu e você começamos a duvidar de Deus. E não pode ser assim, não podemos sentir isso. Todo ser humano tem medo, é fato. Nós temos medo de perder emprego, nós temos medo de perder alguém querido, nós temos medo de, quando recebemos um diagnóstico de uma doença, nós ficamos com medo. Por que isso existe? Quando o medo ele começa a existir no ser humano, é porque nós perdemos o sentimento de confiança em Deus. Deixamos de confiar em Deus totalmente. E isso é ruim. Essa questão de não confiar totalmente em Deus, muitas vezes nos afasta do Senhor. Porque se temos medo, nós nos entregamos ao medo e isso nos afasta de Deus. Portanto, nós devemos entregar nossas vidas nas mãos do Senhor e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida e os meus medos nas tuas mãos. Que o Senhor me liberte desse sentimento, porque aquele que tem Deus no coração, aquele que tem Deus em sua vida, confia no Senhor e tudo que Ele fizer é de acordo com o que Ele pretende para as nossas vidas. Então devemos sim confiar em Deus e deixar de ter medo nas coisas que acontecem em nossa vida. Nós devemos ter cuidado, mas cuidado é diferente de medo. Ter cuidado de não perder o emprego é diferente de ter medo de perder o emprego. O medo ele trava você de fazer as coisas, de se mover. E o cuidado não. O cuidado vai fazer com que você se mova, se mexa para não perder aquele emprego. Espero que vocês tenham entendido essa diferença. E o terceiro ponto, ele se escondeu de Deus. Mas por que ele se escondeu de Deus? Outra coisa que entrou no mundo a partir do pecado, o se esconder. Eu e você não devemos jamais nos esconder de Deus. Pelo contrário, devemos nos mostrar a cada amanhecer. Senhor, estou aqui, me usa, trabalha em minha vida. E depois que o pecado entrou no mundo, também esse sentimento de querer se esconder surgiu no ser humano. Então esses 3 pontos citados no verso de Gênesis, nós devemos evitar. Devemos evitar a vergonha, o medo e esse sentimento de se esconder, porque esse sentimento de se esconder surge através do medo, da vergonha.
Se esconder de Deus não é algo que eu e você devemos fazer, devemos praticar. Pelo contrário, sempre devemos praticar a nossa presença, devemos levar a nossa presença sempre a Deus, sempre entregando as nossas vidas nas suas mãos, porque dessa forma, com toda certeza, eu e você vamos afastar a vergonha, o medo de nossas vidas e seremos pessoas melhores, e a nossa confiança em Deus, com toda certeza, nos aproximará do nosso Deus tão maravilhoso. Amém? Se possível, feche seus olhos, vamos juntos orar. Bondoso Deus, amado Pai que estás no céu, obrigado por mais um dia de vida e por nos mostrar que não devemos ter vergonha de Ti, não devemos nos esconder do Senhor e jamais ter medo, pois o medo ele é um sentimento que afasta ao ser humano de Ti. E pelo contrário, devemos entregar nossas vidas nas Tuas mãos e com isso o Senhor trabalhará nela e afastará o medo de nossas vidas, pois a confiança em Ti é o sentimento que devemos ter constantemente. Confiando em Ti, vamos aproximar o ser humano, vamos aproximar a nossa vida do Senhor e com isso todos esses sentimentos ruins se afastará de cada um de nós. Te peço que permaneça conosco nesse dia, em nome de Jesus. Amém.